Fala pessoal, é o seguinte, o Natal tá chegando aí, ou talvez esteja chegando alguma temporada, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, né? Alguma temporada em que é impulsionada a ideia de você ter que dar presentes para entes queridos. Se você por acaso tem um filho pequeno, vou te dar uma dica de qual presente você vai dar. Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo. Já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Dê uma curtida aqui nesse vídeo para ajudar a crescer esse canal. É o seguinte, antes, para eu poder dar essa dica, eu preciso contar uma história, que é justamente para que você tenha uma boa ideia, uma boa sugestão de presente, ou para você dar para o seu pai, ou para você que é pai, dar para o seu filho. Em 2011, se eu não me engano era 2011 ou 2012, eu ainda ia para a escola, eu era do terceiro ano do ensino médio, morava com meus pais, e quarta-feira à noite, eu tinha acabado ali os meus afazeres, que não era muito, era só de um jovem desocupado. Então era quarta-feira à noite e estava na hora do futebol, afinal de contas, era quarta-feira. Tenha em mente que a minha ligação com o futebol, ela é mais do que casual. E meu pai é envolvido com o futebol? Também não. Existe ali uma disputa de quem é mais casual, quem é mais desligado, quem é mais alheio ao assunto futebol. Mas estava começando um jogo, Flamengo e Santos. Ou Santos e Flamengo, não lembro agora. Enfim, você já deve estar querendo, quem já é ligado aí no futebol já deve estar tendo ideia de onde eu vou chegar. Nós já tínhamos, apesar de nós sermos casual, fingir que torcemos para o Cruzeiro, né, afinal de contas nós somos de Belo Horizonte, nós tínhamos ali uma ideia, né, na época era um Santos que tinha Neymar, tinha Arouca, tinha uma galerinha lá, não vou lembrar, afinal de contas eu avisei, eu sou casual. E no Flamengo tinha Thiago Neves e tinha ele, tinha o bruxo, o magnífico, no fim da sua carreira, mas quem assistiu esse jogo, inconfundível, você já deve estar sabendo de qual jogo eu estou falando, talvez o melhor jogo que já se passou em solo brasileiro de futebol. Quem assistiu esse jogo sabe, o bruxo é inegável, simplesmente está ali na conversa do top 5 de todos os tempos. Então a gente viu ali aquela configuração, quarta-noite, sem nada para fazer, meu pai, né, dando aquela recuperada depois de um dia estressante de trabalho, e eu, jovem, sem nada para fazer também, né, sem muita obrigação na vida e tudo mais. Chegamos à sala, vimos, olha só, um jogo, olha, Flamengo e Santos, interessante, né? Talvez vamos sentar aqui para assistir. Sentou eu e meu pai no mesmo sofá e começamos a assistir o jogo. E Santos abriu 3-0 e o terceiro gol foi inclusive o gol do Neymar, que foi inclusive um gol premiado, né, como o gol mais bonito daquele ano. Disso eu me lembro. E para resumir um pouco, depois você dá uma olhada aí, Flamengo, Santos, Ronaldinho, Neymar, você vai achar história desse jogo aí fácil no YouTube, porque simplesmente foi um jogo monumental. Eu não sei mais como descrever. Simplesmente gratidão, graças a Deus, de num relapso ali, momentâneo, eu e meu pai chegar ao momento de decidir, falar assim, talvez vai ser um jogo bom, né? Então vamos assistir aqui, sem muita pretensão, sem nada. O Santos abriu 3-0 e Flamengo ganhou de 5-4. Só, para quem já viu o placar, né, já pensa assim, que já deve ter sido um jogão aí de 9 gols. Não dá para reivindicar que era um jogo de nível baixo de jogadores, tendo em vista quais eram ali os autores, né? Teve defesa de pênalti, teve gol, né, gol perdido nos pênaltis, inclusive acho que foi o Elano, né? O Elano, se não me engano, perdeu um pênalti. Teve o gol do Ronaldinho, que inclusive
inaugurou a nova técnica de fazer alguém sentar ali atrás da barreira, né? Ou seja, o Bruxo naquele momento, no final da sua carreira, mudou o futebol. Simplesmente o cara, inegavelmente, existe o futebol com antes e depois do Ronaldinho Gaúcho, né? Isso aí acho que ninguém pode negar. E a grande questão, fiquei aqui 5 minutos falando só desse jogo, é para que, mais do que lembrar do jogo, que é memorável, eu lembrar que eu assisti com meu pai. E se eu chegar pro meu pai agora, né, 12 anos depois desse jogo, 13 anos depois desse jogo, falar, pai, você lembra daquele jogo que nós vimos? Ele, só de falar isso aí, ele já vai falar, claro que eu lembro e tal, né? Então, a grande questão é, mais do que o que você vai dar pro seu filho ou pro seu pai, ou sei lá, o que você passou na sua vida, mais importante é quem estava lá, né? Então, na mesma situação, por muitos anos eu estudei para concurso, eu queria entrar para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, no momento da minha vida, né? Eu tô na condição de aprovado lá no concurso, que está estendido aí, né, até 2025, então há a possibilidade de eu ser chamado, muito embora eu não vá, né, assumir, caso eu seja chamado, caso eu seja convocado para o curso, eu não vá, mas mais importante do que ter se sentido ali com certa forma de um sentimento de dever cumprido, de ter passado no concurso e ter tido a felicidade e tudo, eu queria muito poder assumir e poder consolidar esse objetivo, mas já não é mais interessante para mim, é saber que quem estava lá nesse momento, né, nesses 5 anos que eu fiquei preparando ali, reprovação, e tentava de novo, e até conseguir, né, mais importante do que ter passado, eu lembro muito mais de quem estava lá comigo, né, minha mãe sempre esteve lá nessa parte aí, nessa etapa, né, minha mãe sempre esteve presente no sentido de, quando eu tinha que viajar para fazer prova, ela que meio que cuidava ali dos pormenores, olhava passagem, reservava hotel e tudo mais. Então, mais importante do que a substância em si é quem estava lá com você. E da mesma forma, eu agora, né, com 30 anos aí nas costas, já com uma família construída, com filhos para cuidar e tudo, eu tenho essa consciência, porque qualquer coisa que eu dou pro meu filho, ele esquece em 2 minutos. O seu filho criança, ele vai esquecer daquele presente que você deu muito rápido, né? Talvez mude o lapso temporal que ele vai esquecer, mas ele vai esquecer. O que você deu, ele vai esquecer. Agora, você estando com ele, ele não vai esquecer. Aquele momento marcante da vida dele, aquele momento que emocionou seu filho, o que ele vai lembrar é se seu pai e sua mãe estavam lá ou não estavam. Isso aí é indiscutível. Numa outra ocasião, por exemplo, eu lembro, agora para quem gosta de luta, afinal de contas aí eu já não sou tão casual, eu assisto a maioria dos eventos de lutas aí, eu gosto de assistir o Karate Combat, eu gosto de assistir luta de Jiu-Jitsu, eu gosto de assistir MMA, e para quem também é envolvido no assunto, onde você estava na luta Chael Sonnen e Anderson Silva? Outro evento também esportivo, memorável, que você também que faz a gente entender também que existe o MMA antes do Anderson Silva UFC e depois do Anderson Silva UFC, apanhando 5 rounds inteiros, né? Apanhou 24 minutos líquidos para no 25º minuto ele tirar um triângulo da cartola. E eu lembro não só de ter assistido essa luta, mas eu lembro que tava eu, tava meu irmão, tava meu pai na sala. Eu lembro que tava minha avó, e para quem não sabe, nessas lutas elas se estendem até tarde da noite. E minha avó estava no quarto, e eu lembro até dela no dia seguinte falar assim, ô filho, achei bonitinho demais você, seu irmão, seu pai, assistindo juntinho aqueles negócios lá que vocês assistem e tal, né? Trem mais lindo, né? Minha avó falando. Então, de novo, eu lembro, é claro que eu vou lembrar, né, do 5-4, Flamengo e Santos, é claro que eu vou lembrar Chael Sonnen e Anderson Silva, mas mais do que isso eu lembro quem estava lá comigo, quem estava lá nesses momentos. Então, a primeira dica que eu posso dar é assista futebol, assista jogos, né, assista lutas. Luta é bom, eu gosto de assistir luta.
Futebol eu não posso falar muito, porque eu sou, como eu falei, eu sou muito casual, mas eu gosto muito de assistir. Eu gosto de assistir boxe, eu gosto de assistir as Olimpíadas, eu gosto de assistir futebol americano. Vou tentar fazer com que o meu filho tome gosto por esse tipo de... por esse hábito de assistir jogos, porque os jogos eles proporcionam bons momentos que te fazem lembrar quem estava com você nesses momentos. E é por isso que no futebol americano existem jogos de Natal, jogos de Thanksgiving, né? Jogos de virada de ano. Então os jogadores eles acabam ali, né, tendo que abrir mão desses momentos para estar jogando na televisão, coitadinhos, né? Pelo seu salário de milhões de dólares, né? Justamente para que as famílias nas suas salas possam assistir esses jogos na sua ceia de virada de ano e tudo mais, e que tenha esse momento, né, das pessoas lembrarem, olha, aquele jogo lá, não só aquele jogo, mas quem estava comigo naquele jogo, quem assistiu comigo aquele jogo e tudo mais. Então, certamente, uma coisa que eu vou tentar fazer, claro que eu não posso obrigar, é fazer o meu filho acostumar a assistir jogos, assistir lutas e tomar gosto disso aí. Certamente, isso aí vai criar bons momentos e vai fazer com que meu filho lembre quem estava com ele. Isso aí vai ser muito mais importante para ele no futuro do que qual foi o presente que ele ganhou, se ele tinha ou não PlayStation. Eu nunca tive videogame da época. Eu sei que meus pais podiam pagar qualquer videogame que eu quisesse. Nunca tive, e eles sempre disseram não para mim para ter qualquer videogame da época. Sempre, inclusive, me deixaram, eu e meu irmão, conscientes que eles podiam comprar, mas eles não iam. Mas o que eu lembro é que eu tava lá com meu pai no Flamengo e Santos, eu tava com meu pai no Anderson Silva e Chael Sonnen, e muitos outros eventos de UFC também, eu tava lá com meu pai tava lá comigo, tava com minha família em Copas do Mundo, e minha mãe foi a primeira a saber que eu fui aprovado no concurso que eu estudei 5 anos para conseguir a aprovação, e é justamente isso que eu quero dar continuidade na minha família, estar com as pessoas que importam, nos momentos que serão memoráveis aí a âmbito mundial. Então, eu quero muito bem, o que eu quero para mim e que eu quero proporcionar como presente anual, né, como colocar assim, de Natal para minha família, é que nesses momentos maravilhosos, nesses momentos memoráveis, eu estou usando aqui o futebol, a luta, né, os eventos televisivos como exemplo, mas pode ser tantas outras coisas. E o mais importante é, você estava lá ou você não estava? Então, fica aqui a minha dica de presente de Natal nesse final de ano. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, deixa aqui a sua curtida. Comente aí também se você lembra desses eventos e também qual foi o evento, qual foi aí a ocasião memorável e quem estava com você nessas ocasiões aí, né? Eu acredito que, de fato, esse pode ser sim um grande presente. Talvez o seu filho não vai entender no momento. É claro que ganhar presente é bom, ganhar brinquedo é bom, ele vai gostar. Meu filho tem ali o brinquedo favorito dele e tudo mais, mas na essência as coisas ficam, né? E aí os momentos e a memória de quem estava lá naquele momento, ele vai lembrar sim. Pensa aí na sua memória mais antiga, né? Do momento mais cedo da sua vida, e aí você provavelmente vai ter consciência de quem estava com você naquele momento. Na sua memória mais antiga, talvez ali, quando talvez você seja bebezinho, quem estava lá? Então, é isso que eu quero que você tenha em mente. Espero que você tenha gostado dessa dica. E, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço, até o próximo vídeo.